que possamos sempre buscar a sua vontade e os planos que vêm também da graça dele no nosso coração, para que possamos cumprir bem nossa missão com a graça de Deus. É o que pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Que maravilha, né? Bem, amigos do Grupo Pra e parceiros da Ouro TV, hoje, excepcionalmente, estou de volta, né? Júnior Pra, fazendo um programa que amo, que é o Pra Deus, recebendo um convidado que há muito tempo eu queria receber, né? Que é já começando, né? Dom Paulo Celso, bispo da região, né? Posso falar bispo da região de Itaguaí. Seja bem-vindo. Obrigado. Dom Paulo Celso. Obrigado pelo convite, Júnior. É bom estar aqui para também aprender com você e trocar ideias e conversarmos. É sempre uma oportunidade de nós crescermos juntos, né? Estou às suas ordens e vim com alegria. Pô, estou muito feliz. Vou ter dificuldade no início. Às vezes eu vou chamar o senhor de padre, de dom, eu vou ter dificuldade. Não tem problema. Né? Uma coisa que para a gente é muito bom é que o Pra Deus é para isso. É para que todas as pessoas que querem ou se sentem com o coração tocado, independente, né, se é católico, se é evangélico, né, se tem outras denominações, o programa é para te aproximar de Deus, né, correto? E eu estou muito feliz de receber Dom Paulo Celso. Já começo assim, né, que eu gosto de lembrar, né, colocar, né, os nossos convidados à lembrança, né. O senhor nasceu em Itaguaí, Dom Paulo Celso? Não. O senhor não é de Itaguaí, não? O senhor não bebeu essa água de Itaguaí? Eu sou um carioca, agora fluminense, porque estou no estado, né, do Rio, mas fiquei muitos anos morando no Rio de Janeiro, mas nascido em Sergipe. Sergipe. Então eu sou sergipano de origem. Caramba, e qual a cidade em Sergipe? Lagarto. Puxa vida, que cidade boa, né? Terra do lagartense. Exatamente. Conhecido por ter tirado o Fluminense, né? Jogou com o Fluminense na Série B ou na Série C por aí, né? Foi sim, é verdade. Mas, Júnior, tem uma coisa interessante falar de Lagarto, né? Nossa raiz, nosso rincão natal. Mais interessante que Silvio Romero foi da Academia Brasileira de Letras e foi juiz em Paraty. E a nossa diocese de Itaguaí vai daqui, de Seropédica até Paraty. E quando eu chego lá em Paraty, eu disse, olha, um ilustre lagartense trabalhou aqui como juiz e ele valorizou muito o folclore da época em que não tinha nem energia. Então, por sinal, eu até fiz lá uma reivindicação. Eu disse, olha, antigamente o nome do fórum era Silvio Romero, mas por questões políticas botaram o nome de uma juíza. E aí eu disse, que tristeza. Mas aí no final da missa chegou uma senhora e disse, a minha escola, no meu distrito lá, a gente chama, no local dela, né, ali perto de Paraty, se chama Escola Silvio Romero. Eu digo, vou lá para tirar uma foto. E assim, a gente fica feliz de estar aqui, servindo a Deus na missão que Ele me chamou, né? E quando Deus quer, é assim, Ele determina a nossa vida. Então, a próxima semana eu completo 2 anos que estou aqui à frente da diocese. É um aprendizado muito grande, porque é como se a gente se casasse, né, com a diocese. Até então eu estava noivo, porque era bispo auxiliar no Rio de Janeiro. Aí agora estou há 2 anos aqui. É um crescimento e eu agradeço a Deus a oportunidade de estar servindo a Ele aqui nessa missão especial em Itaguaí. Assim, em Lagarto, né? O senhor nasceu em Lagarto. O senhor ficou muito tempo em Lagarto ou não? Ficou? Então, minha vida toda foi ali, eu cresci ali. O senhor estudou em Lagarto também? Estudei. Lembra da escola? No começo do meu, no começo e no início, a escola Nossa Senhora da Salete, que era a nossa escola. Já era uma escola católica, né? Não, era o nome. É só o nome de Nossa Senhora Salete. E depois eu fui estudar no seminário menor em Aracaju, que foi no Ateneu Sergipense, que é um colégio tradicional lá de Aracaju.
e vim para o Rio de Janeiro fazer filosofia, teologia. Estudei aqui na... Aí, nesse gancho aqui, eu quero entender sobre vocação, né? Hoje está até duas freiras, né? Acho que são freiras, né? Estão cantando uma música de beatbox, falando sobre vocação, né? Vocação. É o maior sucesso, né? Tá um sucesso, né? São interessantes. E ser padre, né? O caso do senhor, sim, que já é bispo, dom, né? Isso. Da onde nasceu essa vocação do senhor? Interessante. Meu sonho era ser piloto de avião. Aí, quando a gente é adolescente, a gente tem muitos sonhos, mas padre não. Digo, padre não. E até quando eu soube que um rapaz ia ser padre, eu disse, tem algum problema, está tendo algum problema. A vida dá uma reviravolta, né? Eu sempre fui, minha família sempre foi muita igreja, e eu morava perto da igreja, então aos domingos eu ia à missa. E um belo dia um missionário italiano, um padre italiano, veio e disse assim, você não gostaria de me ajudar aqui, mais próximo? Aí eu passei a ser coroinha também. Aí comecei a ajudar o padre. Que é o primeiro passo, né? O coroinha, qual a idade da média ali do coroinha? Na adolescência, eu estava ali com uns 14 anos, aí fui ajudar o padre também. Era um grupo de coroinha, a gente brincava, tinha um clima muito bom, íamos ver filmes e analisar filmes também, aprender a jogar xadrez. O padre era muito interessante, ele é diretor da escola, tudo, e nós aprendemos muito com ele. E ver uma pessoa assim influencia muito, né? Aí assim, eu quero também um ideal bom para a minha vida. E fui começar a fazer encontros vocacionais. A gente vai começando como todo adolescente, ainda muito em dúvida, até que eu disse, bom, vou fazer antigamente era o 2º grau, hoje ensino médio, né? Sim. Eu vou fazer ensino médio já no seminário. Já assim, com 17 anos. No seminário é como se fosse o ensino teológico hoje, né? Vamos dizer, Isso. Existia uma escola já própria para isso, para formar padres ali já? Já, porque aí tem um seminário menor e maior. Quando você faz o vestibular, já passa para o seminário maior. Entendi. E aí vai estudar filosofia e teologia. Aí eu vim para o Rio de Janeiro, vim aqui, aí prestou um concurso, fez o vestibular, e aí eu fiquei estudando aqui no seminário do Rio de Janeiro, mas pertencente a uma diocese de Sergipe, que distância, a minha diocese de origem. Aqui fiquei concluí a filosofia e comecei a teologia, mas não gostava do Rio de Janeiro. Aí voltei para o Nordeste, terminei em Salvador, e aí eu queria fazer um curso... O senhor foi para Salvador depois? No caso, não voltou para o Sergipe, voltou para Salvador? Não, terminei o curso lá no seminário de Salvador. E continuei em Lagarto como padre, em Lagarto, né, na minha terra. Porque aí minha mãe ficou viúva e eu fui morar até com minha mãe para ajudá-la também nesse período. Nesse período antes de ser padre, até ser, no caso, como aluno, existe um nome ou é só... Seminarista. Seminarista, aí passa depois a ser ordenado diácono transitório, são 6 meses, e aí vem a ordenação presbiteral, vem a ordenação como presbítero, como sacerdote. E depois eu fiquei 7 anos trabalhando em Sergipe. Quando eu quis estudar, o bispo não deixou, o bispo meu lá disse, não, você tem que trabalhar mais. Aí quando já estava com 7 anos, disse, agora você pode estudar, que eu queria. Aí disse assim, só tem no Rio de Janeiro o curso de Direito Canônico. Aí eu vim fazer Direito Canônico aqui, e depois fui estudar na PUC Psicologia, comecei a me envolver com o hospital. Então, o que seria assim, eu estou curioso agora, né? Como padre, né, ficou 7 anos, né, e é como se fosse um período pós-escolar, né? Isso. Eu imagino que a faculdade, o seminário, né, deva ser muito puxado, né? Deve ser um ensino muito rebuscado, né? Uhum. E nesse período pós, né, é como se fosse uma pós-graduação, né, que o senhor falou de direito canônico. O que seria o direito canônico? Na Igreja Católica, nós temos o Código de Direito Canônico, que rege toda a questão jurídica. Nós temos tribunal. Tem tribunal, né? Temos tribunal, é o Tribunal Eclesiástico. Sim. Tem. Aqui, nas dioceses, nós formamos as câmaras ligadas ao tribunal. Nosso tribunal é de Volta Redonda. Então, aqui no Rio de Janeiro, temos 4 tribunais que resolvem problemas de nulidade matrimonial,
quando tem um processo aí reconhece que não tinha condições de ter aquele casamento, a pessoa não casa duas vezes. É declarado que aquele casamento era nulo. Então quer dizer que a pessoa que teve um matrimônio, às vezes casou dentro da igreja, né? Isso. Fez aquele curso de casais, bonitinho Isso, e tal, né? Isso. E por algum motivo separou, sim. Aí existe um tribunal que julga. Inicia-se um processo, tem advogado, tem tudo, e aí tem um juiz, normalmente é um padre, que é o juiz. Um advogado também cristão? Isso, Poxa, ligados legal. ao tribunal. Que e aí a pessoa também, quando tem motivos, né, não é qualquer problema que vai fazer com que a pessoa seja declarada nulo o casamento. Case novamente, né? E aí a pessoa pode casar pela primeira vez. Aquele casamento não deveria ter existido. Então a gente... Isso gera alguma certidão, algum documento? Tem um documento, Poxa, tem. Que legal. Normalmente todo julgamento feito pelo tribunal, e aí vem também a ratificação lá da Santa Sé, lá do Vaticano, porque os documentos são levados para lá. Todos esses documentos são concentrados e levados para o Vaticano? Exatamente. Aí os tribunais recebem a sentença e, na verdade, eu estou agora lembrando, os assuntos mais internos. Só quando são assuntos mais complicados é que passa para o tribunal lá do Vaticano. E deve ter muito assunto complicado, né? Tem alguns problemas mais sérios. Mas sempre a igreja visa, com todas essas questões legais, o bem das almas, o bem da pastoral, porque são questões assim mais de determinações, como devemos agir, se tem alguma falta, se houve alguma coisa, porque a igreja quer também preservar a justiça, né, para que todos tenham... Eu fico imaginando, né, assim, o senhor, depois de 7 anos, né, começar novamente a estudar, né, ter motivação para estudar. Foi muito interessante. No fato, assim, o direito canônico, né, quando você vem para cá para fazer o direito canônico, é como se fosse uma pós-graduação, um mestrado? Isso, pós-graduação. Pós-graduação. E aí a gente faz uma tese e depois... O senhor lembra qual foi sua tese? Então... Aqui ele vai falar qual foi a tese dele. Na verdade, o direito canônico foi um grande momento na minha vida, mas eu me realizei mesmo com a psicologia na PUC. Então aí eu fiz a tese mesmo que eu defendi foi sobre Viktor Frankl, que é a espiritualidade que nasce, ou melhor, a psicologia que nasce da espiritualidade. Então eu juntei um pouco o lado espiritual e a psicologia. Muito atual isso, né? Que ele criou a logoterapia, que dá sentido à vida, que tem toda uma raiz muito da espiritualidade. Então, mas aí você falando, o direito canônico eu fiz, mas não era muito a gente fala popularmente, não era a minha praia, eu não tinha essa aptidão para o direito. Eu gostei muito mais da psicologia, aí fui fazer especialização em psicologia hospitalar, porque eu fiquei 18 anos como capelão hospitalar no Rio de Janeiro. Tá? A vida nossa é muito engraçada, porque a gente tem sonhos, tem desejos, mas a vida nos leva para outros caminhos, que é a mão dele que está conduzindo, né? Porque todos os trabalhos filantrópicos vêm muito da Igreja Católica, né? Então, os asilos, os hospitais, as creches, muita coisa que era feita pelas religiosos, ao longo da história também. Na verdade, acho que o hospital veio dos romanos, né? Veio ali, né? Antes do cisma, né? Exato. Isso. Pô, que legal. Não tinha como hoje, né, essa maneira mas era cuidar dos feridos de guerra, tinha todas as origens. E o senhor se apaixonou pela capela, vamos chamar de capelania hospitalar, né? Exatamente, capelania hospitalar. O senhor me apaixonei. E ali fiquei 18 anos. O senhor deve ter visto muita coisa, né? Bastante. É interessante porque é como se você tivesse sempre em contato com Cristo, né? Eu digo assim, olha,
como eu sou privilegiado. E quando saía do hospital, Júnior, eu dizia assim, não tenho direito de reclamar de nada, porque eu estou vendo tanto sofrimento na minha frente. Eu disse, eu só agradecer, e a gente humaniza mais. Eu gostava muito do hospital, porque eu também fazia parte das equipes dentro do hospital. Eu ia para ver cirurgia, eu estava ali. Eu gostava de estar no meio dos médicos, dos enfermeiros, dos funcionários. Ali, para mim, era um grande local de missão, né? Poxa, que legal. Muito... E assim, nessa caminhada dentro do hospital, o senhor lembra de alguma história de quase morte, talvez, de uma ação de fé, a pessoa voltar à vida? O senhor lembra? Tem alguma história especial? Foi muito interessante que na primeira vez que eu estava chegando há pouco tempo do hospital, eu vi a maca, vi um movimento, eu disse, eita, alguma coisa, alguém está passando mal, deixa eu ir lá. Aí eu fui no CTI, e nisso estavam fazendo aquele procedimento de ressuscitar a pessoa, de trazer de volta, e no intervalo, naquela ação eu nunca tinha visto, eu digo, deixa eu ver uma pessoa morrer, porque eu nunca tinha visto. Aí fiquei lá observando junto da enfermeira, e quando eles deram uma pausa, aí eu fui lá, dei uma unção, abençoei e fiquei ali. E tudo parou, aqueles sinais vitais pararam, né? Aí de repente voltou. Aí todo mundo começou a tentar ressuscitar. Aí a doutora disse, só pode ser o padre aqui. E olha que o homem não morreu, não morreu. Uma semana depois morreu. Mas naquela hora não morreu. Eu digo, olha, foi um sinal. Então quer dizer que todos os aparelhos pararam? Pararam. Aí ele do nada voltou. Aí eu digo, nossa, olha, que graça. Aí no intervalo eu tinha dado uma bênção para ele. Depois disso a gente começa a ter muitas experiências, né? Experiência porque é interessante porque, na verdade, a graça de Deus, ele tem os seus desígnios, e quantas pessoas que no final da vida se reencontraram, não é? Eu digo, o padre capelão é só um facilitador da graça de Deus. E quantas vezes nós aprendemos muito com quem abraça a dor com um sorriso, e muitas vezes eu estava ali ao lado da pessoa já nos deixando, e eu digo, olha, esse é um momento de graça de Deus. É reencontro, né? Assim, às vezes do familiar que às vezes tem alguma coisa, algum rancor, né? E o senhor poder ali, né? Talvez aquele... Agora, o mais difícil, Júnior, era quando morria uma criança, porque a gente pensa assim, eu achava que criança não tinha um impacto. Nossa, quando morria uma criança, todos ficavam muito tocados com a situação. E vontade de estar ali, eu sentava ao lado dos pais para chorar também com eles. Eu digo, eu vou tentar ajudar a chorar. Depois que a gente estava ali, porque não adianta falar, muitas vezes é sua presença, né? E ali depois a gente consolava, eu digo, olha, agora vamos rezar um pouquinho e vamos pedir que ele enxugue nossas lágrimas, né? Mas que é uma dor muito grande, são situações... A vida do hospital assim, eu diria, tem que ter uma graça especial para abraçar, porque a pessoa tem que estar bem preparada para o lado emocional, né? A gente tem que trabalhar. Por isso que é importante na Marinha, em qualquer lugar, nas Forças Armadas, nesses locais especiais, ter o apoio espiritual. Isso aí, né? Tem um apoio psicológico. A gente chama de assistência religiosa, né? Exato. A assistência religiosa ela é muito importante. Nesse momento a gente sente como a gente sente que a graça de Deus vem também da esperança, porque a gente vê que nós estamos todos num processo como num casulo, né? Se preparando para essa metamorfose que vem da graça de Deus. Então, a lagarta rasteja, ela se prepara para que depois a borboleta possa sair livre, solta, alegre na vida. A vida é assim, nós estamos passando toda essa dimensão de Páscoa, de transformação. Isso é toda uma dimensão. Mas ali no hospital é uma experiência muito forte. O senhor acredita que o senhor virou uma pessoa... O senhor era lá naquela época era padre ainda, né? Padre. O senhor virou um padre melhor após a capelania? Nossa, eu aconselho
até os padres, eu digo, é porque aqui nós não temos essa estrutura aqui de padre residente em um hospital grande aqui, né? Sinceramente, eu nunca tinha visto um padre residente, uma pessoa que sim, fique... Normalmente, né? nos hospitais católicos nós temos capelães, ou então nos hospitais que nós temos uma tradição religiosa ali, mesmo que não seja um hospital católico. Nesse caso, era um convênio que nós tínhamos com a Rede D'Or, arquidiocese. Eu me lembro que a minha falecida avó, ela ficou naquele... Acho que é Beneficência Portuguesa, lá em Santa Teresa, né? Santa Teresa ali tem também um hospital. Era católico. Assim, ali é adventista. Peraí, deixa me ver. Tem alguns anos já que ela fez uma operação lá, eu me lembro. Acho que era Beneficência Portuguesa. Ali eu acho que ali a tradição deve ser de evangélicos. Que eu estou tentando lembrar. Mas eu me lembrava que era muito mais humanizado, né, do que esses hospitais. Né? Sim. Imagina hoje, talvez ali o Lourenço Jorge com um padre ali dentro, né? O negócio ia ficar meio estreito. Nós temos uma equipe ali, ajuda. Porque depois eu também fiquei responsável pela pastoral da saúde na arquidiocese. Então nós o que seria essa pastoral da saúde? São leigos que formam uma equipe que visitam os hospitais, que tem toda uma preparação para fazer visitas. Juntamente, normalmente é uma capelania hoje ecumênica, né? Tem às vezes o pastor com a sua equipe, tem um padre com a equipe, e procuramos dar um suporte espiritual, mas sem entrar em atrito, porque ali a pessoa precisa daquela presença. Do conforto, né? Conforto. Não é... A gente combatia muito o proselitismo, né? Quando alguém quer transformar outra para ser da sua igreja. Naquele momento, não é um momento para isso. De respeito, de acolher a dor da pessoa, de ajudá-la também a ter a dimensão do conforto e também da força espiritual, que nesse momento também, para não desanimar. Então é toda a diferença, né? Quem tem esperança do que alguém que chega já desanimado. Então é também um acolher a pessoa. Verdade. É muito bonito. O Papa Francisco, ele disse que a igreja deve ser como um hospital de campanha, um hospital em que acolhe os feridos, que socorre, que cura as feridas, que principalmente ele falava não só física, mas principalmente as espirituais, né? As questões que estão ali na alma da pessoa, com suas angústias. Então, a igreja tem que ser muito de acolher as pessoas, de ajudá-las, de socorrê-las também nas horas mais difíceis. Eu acho que isso dá um sentido muito grande de uma igreja samaritana, né? Porque ali o samaritano vai socorrer aquela pessoa, não passou indiferente. Aí, todo o ideal, mas é muito, muito, muito bom quando você depois, a pessoa volta para agradecer. Outro dia chegou uma senhora chorando, ela chorava de maneira assim que chamava muita atenção. Copiosamente. Aí eu estava lá dentro e eu digo assim, eu não posso ficar indiferente, deixa eu ajudar aquela senhora. Minha senhora, eu sou capelão, posso ajudá-la? Ela olhou assim, padre, eu estou chorando de alegria. Eu digo, então pode chorar bem alto, não tem problema. Mas às vezes é aquele desabafo, né, de alegria, de saber que os resultados são bons. Mas na vida a gente sabe que nós estamos caminhando para o encontro com Ele, né? Quando chegar a nossa hora, devemos estar sempre nessa atitude da dinâmica do provisório, né? Para o abraço do Pai Eterno. Da dinâmica do provisório. Eu nunca tinha escutado isso. Maravilhoso. Padre não, perdão. Dom. Que maravilha. Assim, eu sabia que a capelania hospitalar era algo muito importante, né? A gente vê a dificuldade, né? Acho que também o Rio de Janeiro, né, passa por isso também, né? A quantidade de pessoas em hospitais é muita gente. A gente tem pessoas trabalhando no limite, né? Acredito que você deva ter visto muita coisa relativa a isso. E ainda era voluntário no Souza Aguiar. No Souza Aguiar, eu digo, aí é que você parecia que era de guerra. Realmente o senhor queria mesmo ir para o campo, né? Agora, tinha uma coisa que eu sempre chamava a atenção na minha reflexão, porque assim, eu estava no hospital particular que tinha tudo,
mas as pessoas às vezes estavam muito solitárias, não tinha ninguém da família. Eu disse, cadê a família? Não vem. Pessoas de muito desse individualismo que nós vivemos, ela estava muito ali, no mundo dela, sozinha, a gente fazia companhia. Lá no Souza Aguiar faltava tudo, mas tinha muito calor humano. Não, todo mundo, né? Vai a família todo toda, mundo, né? Todo mundo chega, né? Porque ele está acordado, acorda, está dormindo, acorda para... E ali também eu ficava observando muitos profissionais, como são heróis, porque ali é uma loucura, é tanta coisa ao mesmo tempo e eles estão ali. Tá a família, daqui a pouco chega a polícia, chega, né? Chega de tudo, né? Nossa, você vê a vida como ela é verdadeiramente, né? Isso também amadurece a pessoa, amadurece, tem os locais. E a gente vê como a graça de Deus, porque existe muito onde a saúde pública, existe muita ajuda uns dos outros, se ajudam. E a gente deseja muito que todos tenham mais vida, mais saúde, e é por isso que também a igreja trabalha muito com a pastoral da saúde para prevenir, para que ninguém fique doente, né? Mas se ficar, recebe nossa solidariedade, mas também trabalhar comunitariamente para que todos tenham mais vida. E o maior louvor a Deus é cuidar da vida. Nós rezamos, nós estamos ali juntos, mas quando você cuida da vida, você está louvando a Deus de maneira mais sublime, né? Mais sublime. E cuidando do próximo, né? Acho que o senhor passou... O senhor falou que foram 17 anos, né? 18 anos como capelão hospitalar. Logo depois de ter começado a estudar, né, a filosofia, né? E daí, quando é que o senhor, nesse momento, o senhor sai da capelania hospitalar e segue outro caminho? Como é que foi essa transição? É interessante, essa pergunta é muito boa, porque há 4 meses antes eu acordei e disse, Senhor, minha vida está na zona de conforto, está tudo muito bom na minha vida. Estava na zona de conforto, o senhor estava lá o senhor estava no hospital, lá fazendo o estágio no Souza Aguiar, trabalhando no... Não, tudo bem que a Rede Dó, né, pelo menos tinha um cafezinho quente, né? É verdade. Um cafezinho quente e tal, né? Mas, pô, o senhor estava na zona de conforto? Porque assim, depois de muitos anos, você está ali, tem todo mundo bem organizado, todo mundo trabalhando para você. Nós temos já tudo... Aí eu assim, eu preciso de novos desafios na minha vida. Sei como é que Aí quando, de repente, uma segunda-feira, você recebe um telefonema, foi o cardeal, ligou e disse, o Papa Francisco escolheu você para ser o novo bispo auxiliar do Rio de Janeiro. Que então, maravilha! Você dá um pulo, aí diz assim, peraí que eu... Porque, assim, ser bispo muda toda a sua vida, porque você passa a sair daquele seu mundo para cuidar de uma maneira mais ampla da igreja. Aí eu tive que passar 3 dias para dar o sim. Aí depois de refletir bastante, eu disse, sabe, Senhor, estou me jogando, o Senhor me segure. Eu olhei para o Cristo Redentor e disse, eu estou me jogando daí, o Senhor me segure, mas pode contar comigo. E aí foi assim. Mas agora, fiquei também... A curiosidade é demais, eu não consigo. Pode perguntar. O senhor recebeu essa do cardeal do Rio de Janeiro? Não. Na verdade, antigamente se tinha uma carta que você recebia. Aí depois houve uma mudança, né? Então nós somos assim. Primeiro é feita uma consulta para saber quem tem condições para ser bispo. E a gente não fica sabendo, a gente está sendo consultado, a gente não sabe. E aí faz uma análise se aquela pessoa tem aptidão ou não para assumir esse cargo. E você não tem escola, assim, vou me preparar para ser... Não tem isso. Não tem a vida. A vida vai te levando... Alguém olha para você e fala assim, ó... Né? Claro, guiado por Deus, né? Alguém citou meu nome, é feito todo um processo, né? de análise de tudo. E depois é feita a escolha que vai lá para o Vaticano. Então, lá no Vaticano tem todo um setor da escolha dos bispos e passa pelo Papa e ele confirma, né? São 3 nomes. E aí é escolhido e aí você passa a ter uma ordenação, que aí você tem o 3º grau da ordem. Tem o diaconato, presbiterato e episcopado, que é justamente a 3ª ordem. Por isso que o Papa é o bispo de Roma. Eu sou o bispo de Itaguaí. Então, verdade, o Papa é o bispo de Roma. Exato. O bispo chega até a ser bispo. Então, depois, os outros títulos, como cardeal, que aí já seria o Senado do Papa, que aí depois
com o conclave, todo mundo ficou por dentro. Ah, eu vou da perguntar. Escolha, Vou perguntar que eu tenho dúvida. Fiquei com várias dúvidas sobre o negócio do conclave, eu fiquei. Mas o senhor acredita que, devido a esse seu caminho com as pessoas, a humanidade, a humanização, será que quando chegou o seu nome no Papa Francisco, né, que todo mundo falava que ele tinha essa identificação com a... Perfeito. Isso, né? Acho que o tem perfil, né? O perfil, né? Do ajudar o próximo. Eu tenho a impressão que isso também foi a meu favor. Porque, na verdade, eu até brincava, eu sou um cavalo azarão, porque ninguém apostaria em mim. Mas, assim, quando Deus quer, a gente sente o Espírito Santo conduzindo as coisas, né? A graça de Deus. Porque, assim, quando você é escolhido para ser bispo, normalmente você é professor, reitor do seminário, é professor, é o pároco da catedral. Você tem muita... Normalmente o perfil é assim, alguém que foi fazer mestrado, doutorado. Então eu tinha meus cursos aqui, não saí do Brasil para estudar fora. Normalmente quem vem de lá já vem com essa condição também de estar mais aprimorou para ser isso. Às vezes olha assim, né? Tem a pessoa muito letrada, né? Que a gente fala. Eu me escondi tanto, eu digo assim, Senhor, eu me escondi tanto, que na verdade toda missão é cruz. Toda missão é cruz. Então você tem que abraçar a cruz, né? Ele já pede para a gente abraçar a cruz e ter coragem, segui-lo. Mas ele vai estar sempre conosco, né? E é a força dele, do alto. Mas interessante porque aí quando eu disse, Senhor, eu estou aqui, pode contar comigo. Aí deu meu sim, mais uma vez. Interessante porque aí os desafios são outros, né? Eu tenho aqui sobre os meus cuidados, por isso que bispo assume como um pastor local, né? Sim. E aí eu tenho 20 paróquias que a gente tem que animar. Ai. Tem os padres que estão aqui, que estão sobre a minha coordenação. Então nós fazemos muita supervisão. Tem mais de um padre aqui na... Somos atualmente aqui na diocese, são 20 paróquias, nós temos uns 25 padres. Caramba, é muito mais. Eles estão espalhados aqui, desde Seropédica até Paraty. Nós temos as 20 paróquias. Até uma paróquia na Ilha Grande também existe uma paróquia. Então, nós estamos espalhados e dentro de cada paróquia tem as comunidades e tem o trabalho que o padre faz. O bispo, ele coordena todo esse trabalho da diocese, como maestro, mas tem todo mundo com seus instrumentos. É maravilhoso. Isso agora eu consigo entender que existe o bispo de Roma e também tem o bispo de Itaguaí. Exatamente, né? exatamente. E que legal, né? E eu vejo assim que o senhor, depois que foi, assim que foi, vamos dizer assim, escolhido, sim, né? Veio para cá, para Itaguaí, né? Fiquei 6 anos como bispo auxiliar. O auxiliar está ajudando o cardeal nas grandes arquidioceses. A gente fica por um tempo. Eu fiquei, foram 5 anos como auxiliar e há 2 anos que eu estou aqui. Então eu tenho 7 anos de bispo. Mas o senhor ficou auxiliar aqui mesmo em Itaguaí? Não, foi no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Lá com Dom Orani Tempesta. Exatamente. Olha, Dom Orani, inclusive, Dom Orani, a gente chegou a falar, né, com o pessoal dele, mas é muito, né, absurdo, né, falar com ele lá, né, mas verdade. Foi super solícito com a gente, o pessoal, foi, né? Foi super solícito, falou assim, ó, vocês têm 15 minutos aí para fazer um... Mas ele realmente, hoje, né... Ele é o homem da comunicação. Ele é. Então eu estou muito feliz de estar aqui com você batendo esse papo, porque nós estamos na semana de oração pela unidade dos cristãos. Outro dia tinha um pastor aqui, você mandou para mim, eu acompanhei o podcast, né, com o pastor. Depois, a importância que é também da comunicação, nós agradecemos o espaço para também passar também as nossas mensagens. E eu vou completar agora, dia 10, o meu 2º ano. Então, foi bom para fazer até uma revisão. Não, quero que toda a paróquia, né, assiste, né? Paróquia não, né? Falei errado, né? A diocese. A diocese, a paróquia não. Paróquia são várias paróquias, né? É, verdade. Não chamo de igreja, chamo de paróquia. Paróquias. Dentro das paróquias tem as igrejas.
A Igreja Catedral aqui é uma paróquia também. Linda, né? Que coisa linda, né? Quem São fez Francisco. Não, é muito bonito. Tem um painel bonito, muito né? Lindo, Eu também gosto muito. Realmente. Ali lembra a presença de Cristo, né? Que é Ele, o princípio e o fim de todas as coisas. É Ele que está no comando de tudo. E toda a parte externa, eu acho ela tem um charme. Tem um charme. Muito Tudo especial. isso foi bom você lembrar, porque também agora nós comemoramos, quer dizer, ele está na vida nova, né, rezando por nós. Dom Vital foi o grande pioneiro, bispo pioneiro aqui da nossa diocese. A diocese é nova, tem 45 anos. Foi em 1980 ele começou, e Dom Vital era holandês, e ele que foi arquitetou tudo isso, né? Ele tinha um trabalho, era místico, e tem um trabalho de iniciar a diocese, porque nossa diocese é desmembrada de Volta Redonda, um pedaço Volta Redonda e um pedaço Nova Iguaçu. Então nós temos duas coisas bem interessantes. Nós temos o Grande Rio de Janeiro, a realidade da Baixada, o Grande Rio aqui, Seropédica, Itaguaí, e temos a partir daqui de Mangaratiba toda a Costa Verde. Nossa. Então nós temos toda essa riqueza da Costa Verde e também do Rio de Janeiro, com os seus também desafios, com seus desafios, com suas pérolas também, que tem que agradecer muito. Quanta pessoa boa, né? A gente agradece a Deus. Olha, a gente vê quantas pessoas generosas que se doam e que constroem uma cidade melhor, constroem uma comunidade melhor. Nós aqui em Itaguaí também, agradecer a Deus, quantas pessoas generosas e boas, né? O senhor é uma referência, com certeza, super positiva para a cidade. São 2 anos, espero que o senhor fique muito mais tempo, né? E também não sei qual é o desejo do senhor, né? O senhor ficou 17 anos lá na capelania, né? Espero que o senhor tenha vida longa aqui também em Itaguaí, né? Eu digo que o meu prazo de validade é de 13 anos agora, porque eu já tenho 62, a gente se aposenta com 75 anos. Se aposenta? Não é possível. A gente chama a emeritude, passa a ser bispo emérito. Aqui eu estou substituindo Dom Biratã, que completou 75 anos e aí se aposentou. É a aposentadoria nossa. Mas não participa mais? Não participa. Pode, né? Não tem mais a responsabilidade de administrar, mas está sempre presente em todos os acontecimentos. Ela fica mais livre, né, para visitar, não tem aquele peso de quem tem as responsabilidades. Mas isso é quando chegar o meu momento. Mas eu digo, daqui a 13 anos tem muito chão pela frente. Tem e se Deus me mandar para outro lugar, a gente vai tranquilamente, porque está aqui para servir. É o meu lema, em tudo amar e servir, que é uma frase de Santo Inácio de Loyola, que juntamente com São Francisco, nosso padroeiro, São Francisco Xavier, eles começaram a Companhia de Jesus, os jesuítas. O Papa Francisco era jesuíta, o novo agora Leão, Papa Leão XIV, ele é agostiniano, tem toda uma formação vinda de Santo Agostinho. E o Papa tinha de Santo Inácio e São Francisco Xavier, e o meu lema é em tudo amar e servir, é uma frase de Santo Inácio. Né, igual o senhor falou, né, usou um termo bem legal, né, leigo, né, o fato de ser leigo, nesse período da escolha, né, do novo Papa, né, eu vejo lá que teve o conclave, né, bonito, né, tudo muito legal, e eu acho que esse ano, devido à facilidade da comunicação, foi muito bem, né, explanada. Nossa, achei que foi muito bonito. Até né? Eu mesmo disse, eu não sabia que tinha tantos detalhes, eu não sabia. Depois o filme ajudou, né? O filme, verdade. Mas o filme vai muito por uma linha muito de política interna. Existe, se ali tem algo muito mais do que humano, é o lado da fé, é o lado do Espírito Santo, porque a igreja, como todas as igrejas, nós temos também um carinho muito grande, um respeito a todas as igrejas, mas vejam, quem conduz a igreja não é o motor, o barquinho não é pelo motor conduzido por um homem, é naquela vela, né, do barco, é o sopro do Espírito Santo que vai conduzindo, porque ninguém dava nada pelo cardeal Robert, né? E aí ele foi escolhido. E eu vejo que foi uma alegria muito grande, né, dele ter sido escolhido, que parece que as pessoas começaram a falar que o Papa Francisco parece que foi um divisor de águas, né? Eu acho que ele trouxe muita humanidade, né? As pessoas
amavam, né? Realmente amam, né? O Papa Francisco, né? Francisco. Mas agora, com a chegada do Papa Leão, parece que Sim, as pessoas acreditavam que vai ter uma continuidade do legado, né? Verdade. E veja como são sinais de Deus. Eu gosto de perceber os sinais de Deus. E foi interessante que quando eu cheguei em casa para saber a notícia ali no dia 13 de março, que é 2013, aí eu disse assim, agora o Papa escolhido é um argentino. Eu digo, meu Deus, Senhor, argentino, ninguém merece. Aí depois, quando ele começou a pedir orações, eu digo, nossa, aí transformou a minha visão. Agora, quando chegou um americano, eu digo, Senhor, um americano? Aí quando ele começou a olhar, eu olhei para ele e disse, ele nem tem cara de americano, ele tem cara de latino-americano. Verdade. Então, veja, Deus tem os seus caminhos. É por isso que é bonito perceber. Além, claro, tem questões humanas, como toda instituição humana, não é perfeita, ela é conduzida pelo Espírito Santo, né? É divina, mas feita de homens, de pessoas. Então, na verdade, eu vejo que tudo a gente também cresce com os acontecimentos, com esse olhar diferente, né? Que a fé nos faz ver de maneira diferente as coisas. Não é tão simples, acreditar naquele que está no comando de tudo. Então, foi muito gratificante, mas é muito interessante porque as pessoas têm uma sede de ritual, né? Hoje se perdeu muito, tudo se tornou muito relativo. Tudo muito rápido, né? Parece que tudo tem que ser com rápido. Eu vi que pessoas estavam esperando, né? A fumaça, a fumaça branca, né? A fumaça branca. A fumaça branca, Aí, pô, tá todo mundo esperando, nunca... as pessoas estão acostumadas com a velocidade da informação. Uma tecnologia que nós temos hoje, eles tem uma coisa milenar, uma coisa que tem aquele glamour que você diz assim, mas isso já passou. Não, é por isso que eu acho que a igreja tem que manter sempre algumas rituais, né, da liturgia da própria igreja. É claro que ela vai também se desenvolvendo, né? É claro que a gente vai se enculturando e ela tem que olhar para frente. Mas é muito, muito bonito perceber coisas simples que atraem, né? Simples que atraem. Sabe que esse nosso bate-papo, assim, conhecer o senhor melhor, né? Entender o caminho, né? A sua caminhada, né? Acho que nosso público, com certeza, se não conhecia o Dom, hoje tem certeza o quanto que o senhor caminhou, né? Eu acho que 62, né, que o senhor falou, né? 62 anos, de lagarto, né? Sai lá de lagarto, né? De lagarto. Obrigado pelo carinho, viu? Nós agradecemos esse carinho, porque eu digo assim, eu não perdi o sotaque, né? Você percebeu, né? Verdade. Deu a raiz, também nossa raiz. Também passou um tempo na Bahia, né? Também. Na Bahia. Na Bahia só passou um tempo, né? Ficou um tempo lá no... toda a fase de adolescência. Veio para o Rio e trouxe as raízes, né? Trouxe as raízes. E eu acho que o senhor, além de ser muito humanizado, né? Uma pessoa humana, as pessoas sentem isso aqui. Eu conheci o senhor hoje, mas eu fiquei, de antemão, quero dizer que eu estou lisonjeado de receber o senhor. Obrigado. E espero acompanhar as movimentações, né, da arquidiocese? Diocese. Diocese. Olha só, viu? Eu tenho essa dificuldade, eu vou chegar lá. E assim, se o senhor hoje pudesse enviar uma mensagem para as pessoas que não conhecem a Cristo, estão passando por dificuldade, as pessoas que estão nos leitos, né, dos hospitais, né, acho que o senhor puder dar uma mensagem para essas pessoas que tanto estão sofrendo, né? E como o senhor acompanhou muito isso, né? Claro, é sempre algo novo, é sempre uma coisa nova, né? Cada caso é uma situação nova, verdade, né? Mas que o senhor pudesse... E antes de tudo, quero agradecer suas palavras de incentivo, né? Porque a gente aqui, eu fiquei à vontade, você me deixou à vontade, eu fiquei aqui nesse podcast, parabenizá-lo, agradecer também o Kleber, você, também todos que fazem esse momento também de comunicação. Que Deus abençoe cada vez mais a sua missão, ilumine e dê sempre inspirações, né, para o bem de todos nós, né? Falar sempre é uma coisa muito importante. Por sinal,
depois daqui vou gravar o meu programa, que é... Tem um programa? O senhor tem programa? Tem um programa na rádio, aqui na Onda FM. Ah, não, são ótimos. Aos sábados, 8 da manhã, também, quem puder acompanhar, eu deixo o meu programa gravado, que normalmente às vezes eu tenho outros compromissos, mas o programa é Em Tudo a Mais Servir, meia hora, de 8 da manhã até 8h30, pela Onda FM 87,5. Já vendi o meu peixe também. Não, fica à vontade. Qual o nome do programa? Em Tudo a Mais Servir. Em Tudo a Mais Servir. É o meu lema. Quem sabe, né? Um dia a Ouro TV vai estar lá na Onda FM também, né? Toma as ordens. Que legal. E desejar que todos encontrem, é nele o nosso rochedo, é Jesus que vem nas horas certas e principalmente nas horas incertas, é Ele que vem acalmar, é Ele que nos dá a força, a paciência, a calma, para que possamos superar tudo, né? E tudo é Teu, Senhor, colocamos nossa vida nas Tuas mãos, a vida das pessoas que nós amamos, a vida das pessoas que mais sofrem, que venha também a força do alto para fortalecer a todos e que possamos construir um mundo melhor. O mundo precisa de mais cuidado, o mundo precisa de mais compaixão, né? É o que o Papa Francisco dizia tanto, que possamos entender e ajudar quem mais sofre. Ele dizia também que nós, como igreja, devemos ir às periferias existenciais e geográficas, e aqui também nós temos que agradecer a Deus quantas pessoas solidárias com os que mais sofrem na cidade, nossa busca também de justiça, de paz, e de ver também que tem muitas angústias, que nós somos também instrumento nas mãos de Deus para ajudar as pessoas a se reencontrarem, a enfrentarem. Eu dizia sempre no hospital, e eu termino, são duas palavras fundamentais na vida: o enfrentamento, isso a gente sente que é Ele que dá essa força para dar coragem, e a palavra coragem é agir com o coração, e também resiliência, que é a maneira de como nós devemos também dar a volta por cima em todas as situações da vida. Então, por isso eu deixo um abraço e desejo que todos também encontrem em Jesus a alegria de viver e a paz que Ele nos dá. Pessoal, é absurdo, né? Eu tenho que falar o quê, né? Que honra. Novamente, muito obrigado, Dom Paulo Celso. Eu que agradeço. O senhor falou sobre periferias existenciais. Que coisa maravilhosa. Olha, isso é uma boa tese no futuro. Eu falo, tem que escrever coisas boas, né? E eu acho que isso deve ter muita coisa boa sobre... que bom. Não, Obrigado pelo carinho. Obrigado. Dom, eu tô feliz, né? A gente está na Pizza gravando hoje. A pergunta, né? Padre come pizza? Come pizza. Não estou podendo muito, mas que uma pizza sempre cai bem, né? Sempre cai bem, né? Então aqui depois do programa, né, a gente vai comer, né, uma pizza maravilhosa aqui da né? Eu sou freguês daqui. Olha, a Josi já está feliz, a Josi já ficou feliz, mas é a nossa parceira, né? Que bom. Graças a Deus ela abriu esse espaço aí pra gente falar de Deus, né? Abrindo a oportunidade. E o pessoal lá da diocese, né? Sim. Saiu apesar de que é pela manhã, né? É de manhã, né? As missas, né? A missa tem também à noite. Tem a missa à noite também. Tem toda a programação de missas, começa às 7 da manhã até a última 19 horas, no domingo. Então são várias missas. São. Entendi. Então o pessoal que saiu daquela missa à noite ali, né? Quiser... Sim, aqui é um lugar bom. Aqui, porque no domingo é bom mesmo a pizza, né? Acho que é o melhor dia, né? Para sair da missa, né? E comer um pedacinho de pizza. Então, agradecer, meus amigos, né? Eu estou muito feliz de estar fazendo o programa hoje com o Dom Paulo Celso. Eu posso apertar a mão do senhor? Que bom, que Deus abençoe e proteja. Muito obrigado, tá? E saúde. A gente encerra, né? Mais um Pra Deus. Hoje, o primeiro Pra Deus, né? Falando sobre a Igreja Católica, o catolicismo, e contando a história do Dom Paulo Celso. E para quem quer seguir o senhor nas redes sociais, o senhor tem rede social? Na verdade, a diocese tem. Eu sou muito devagar, mas a diocese tem
é só procurar a Diocese de Itaguaí, coloca lá e você vai ter o nosso Facebook, né? O Instagram, tem o Instagram e tem as fotos. Temos a PASCOM. PASCOM é todo um trabalho de pastoral da comunicação. Então, aqui na Catedral, nas várias paróquias, a nossa PASCOM. Então, foi bom você falar, porque é uma homenagem. E temos, na sexta-feira agora, um café ecumênico. Então, venha lá tomar o nosso café. Nesse café ecumênico. Vai estar todo mundo lá. Eu gosto de conversar com todo mundo, né? Exatamente. Então a galera, né? A gente gosta de bater. Bom que já vem programa dos próximos, né? O Padre Wagner que está preparando todo esse café. O Padre Wagner é maravilhoso, o Padre Wagner. E vamos estar juntos. Coitado do WhatsApp do Padre Wagner. O que eu mais falei foi com o Padre Wagner no WhatsApp. Exatamente. Mas obrigado novamente. Eu que agradeço, carinho. E conta comigo. Quando precisar, me chame que eu venho com alegria. E nós temos dúvidas. Olha que às vezes surge dúvida. Nesse período aí da escolha do Papa, eu queria trazer, mas o senhor estava com uma agenda... Tava. Infelizmente não deu. Mas tudo tem o seu tempo. É verdade. Estamos muito felizes. Então, encerramos, né, mais um Pra Deus. Eu, Júnior Prá, com Dom Paulo Celso, aqui da Diocese de Itaguaí. E felizes por ter vocês. Eu peço para que vocês ativem o sinal, né? O sininho, né? Ativem o sininho, né? Se inscrevam no nosso canal, Ouro TV, né? Ouro TV /Grupo Prá. Nosso Instagram, tanto o Grupo.Prá e também o @Orocast. Sigam lá, graças a Deus, hoje estamos chegando aí juntos, somos quase 100 mil seguidores. Então, assim, hoje nós somos o maior canal da região, acredito eu, já estamos como o maior canal da região, crescendo, né, bem devagar, mas nós estamos felizes que crescendo da maneira correta, né? Perfeito. E até a próxima, né? Dom, até a próxima. Até a próxima. Até mais, pessoal. Um abraço.